Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurar figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira aqui este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Vamos fazer um minutinho de silêncio, pedindo ao Espírito que nos ajude a compreender as Escrituras e que esta palavra possa cair no nosso coração como a semente em terra fértil. Que nada nos roube desta oportunidade que o Senhor nos dará agora de compreender o Evangelho, de compreender a sua palavra. Amém. Irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o 3º domingo da Quaresma. E o convite que a palavra nos faz hoje é o convite à conversão. Mas para que este itinerário seja concretizado no nosso cotidiano, é necessário que abramos as portas do coração, é necessário que abramos os ouvidos, é necessário que abramos o nosso entendimento para que a palavra habite em nós e, habitando em nós, nos possibilite agirmos de maneira diferente, e isso se chama conversão. Podemos dizer que o Evangelho de hoje é subdividido em 2 partes. A primeira parte nos fala do convite à conversão que Jesus nos faz, e a segunda parte, Jesus nos conta uma parábola para demonstrar a misericórdia que Deus age, que Deus tem
por cada um de nós. Então, nós devemos, nos permitir ser orientados por esta palavra, que hoje tem muitas coisas a nos ensinar. Então nós vamos utilizar aquela metodologia de ir compreendendo parte por parte do Evangelho e permitindo com que esta palavra também nos instrua nesta noite de hoje, nesta liturgia. Então quero te convidar a retomar aí no seu folheto o Evangelho de hoje, capítulo 13 de São Lucas. Nós vamos tomar os 3 primeiros versículos, versículo 1, 2 e 3. Mas vamos ler por primeiro o versículo 1. Então pegue aí no seu folheto, versículo 1 do Evangelho de hoje. Vamos ler juntos? Naquele tempo, vieram algumas pessoas, trazendo notícias a Jesus, a respeito dos galileus, que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Paremos por aqui. Não só na nossa época, muitas pessoas gostam de transmitir com muita rapidez e com muita velocidade as notícias trágicas, o noticiário sangrento do jornal, mas na época de Jesus também. Vocês observaram? Que eles chegaram até Jesus para contá-lo o que Pilatos fez com os galileus. E por que Pilatos mandou matar estes galileus de maneira tão sangrenta, de maneira tão cruenta? Porque este grupo de galileus se rebelaram contra o poder de Pilatos. Então, na época de Jesus, todo Israel era dominado pelo poder do Império Romano. E o responsável, em nome do imperador, na província de Israel, era Pilatos. Podemos dizer que ele seria o governador, a autoridade mais importante. E a partir do momento que este grupo de galileus se revoltaram contra o poder de Pilatos, e consequentemente contra o poder do império, o que Pilatos mandou fazer? Matar todos eles. E por que Pilatos mandou matá-los? Em primeiro lugar, para conter a rebelião que eles estavam causando. E em segundo lugar, para mostrar a todos os outros, olha o que acontece com quem vai contra o poder do império. E agora Jesus vai utilizar deste exemplo, diante da realidade, da tragédia e da cultura do sangue, que as pessoas trouxeram até ele. Mas é muito interessante também a pedagogia de Jesus, porque Jesus não entra na cultura do sangue, Jesus não entra na cultura da tragédia como nós. Pelo contrário, mesmo diante da tragédia, mesmo diante da morte, do sofrimento, Jesus pega este conteúdo e abre uma possibilidade de anunciar uma boa notícia para os seus ouvintes. E agora vem a fala de Jesus diante deste acontecimento dos galileus que foram assassinados por Pilatos. Vamos agora no versículo 2 e no versículo 3. Olha o que Jesus respondeu. Vamos ler juntos? Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Vamos compreender esta resposta de Jesus. A maioria dos seus ouvintes eram judeus, o povo do Antigo Testamento.
E de acordo com o judaísmo, prevalecia uma teologia, que era chamada a teologia da retribuição. E o que é isso, padre? Os judeus pensavam assim: a partir do momento que a pessoa tinha uma doença, tinha uma paralisia, tinha alguma deficiência física, ou passasse por algum tipo de tragédia, ela estava passando por aquilo, porque ela cometeu um grande pecado, ou a sua família cometeu um grande pecado, e agora Deus está vingando daquela pessoa, por meio da tragédia, da doença, da deficiência, ou de qualquer outro tipo de mal. Esta era a visão do povo. Logo, quando eles vieram trazer a notícia para Jesus, dos galileus que morreram, o que eles estavam dizendo para Jesus? Que os galileus morreram de maneira trágica, daquela forma, não só pela maldade de Pilatos, mas porque eles cometeram um grande pecado e receberam o castigo de Deus. E Jesus vem agora para contrapor a teologia da retribuição. Por isso que na segunda parte do Evangelho, daqui a pouco nós vamos entrar nela, Jesus vai contar uma parábola. E por que é importante nós compreendermos esta realidade? Porque tem muito católico até hoje, que quando passa pela dor, pelo sofrimento, pela doença, pela perca de uma pessoa querida, começa a procurar os motivos, achando que a sua dor, a sua doença, a sua provação é consequência de um castigo que Deus está dando para você. Quantas pessoas que descobrem que estão com uma doença grave e chegam revoltadas com Deus, dizendo: o que eu fiz, Senhor, para merecer esse castigo que o Senhor está me dando? Já ouviram esse tipo de conversa? Quantas pessoas, quando perdem um ente querido da família, e falam: mas Deus não me ama, porque se Deus me amasse, Ele não levaria essa pessoa que vai fazer tanta falta na minha vida. Já ouviram esse tipo de conversa? Teologia da retribuição. E mais do que isso, os que não passavam por sofrimentos, por doenças, por catástrofes, já imaginavam o seguinte: nós estamos recebendo a bênção, porque nada de mal aconteceu conosco. E se nada de mal aconteceu conosco, significa que nós já estamos justificados diante de Deus, porque somos muito bons, logo não precisamos fazer mais nada. Era isso que os judeus estavam dizendo. E aí vem Jesus cutucando na ferida deles, para dizer: olha, a partir do momento que vocês não passam por nenhuma tribulação, por nenhuma morte, por nenhuma tragédia, isso não significa que vocês já estão justificados diante de Deus. Mas olha o convite que Jesus faz a eles, e faz a cada um de nós: se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo jeito. E Jesus aqui abre a visão para uma nova compreensão, que a morte não seria somente aquela física, como aconteceu com os galileus que foram assassinados por Pilatos. Mas a partir do momento que eu me fecho para a graça de Deus, porque eu acho que eu sou bom demais, quando eu me fecho pela ação de Deus na minha vida, porque eu não preciso dele, porque eu faço tudo sozinho e eu me basto, entra a realidade da morte em mim também. E é o itinerário de conversão que a quaresma nos possibilita, que nos dará a graça de sair do caminho da morte, para entrarmos no caminho
da vida. E para que isso aconteça, é necessário o quê? Mudança de atitude. Agora, Jesus utiliza um segundo exemplo. Voltemos ao texto, no versículo 4. Olha o que está escrito lá. Vamos ler juntos o versículo 4? E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Paremos aqui. Em Jerusalém, foi construída uma torre, que tinha um valor simbólico e religioso para o povo de Deus. E essa torre era chamada Torre de Siloé. Aconteceu que um dia a torre, desmoronou, caiu. E com a queda da torre, quantas pessoas morreram? 18. Uma tragédia. Um acontecimento que não foi causado por ninguém de maneira direta e objetiva, como foi o primeiro caso, Pilatos mandando matar. E por que Jesus utiliza agora este segundo exemplo? Para que nós façamos uma leitura correta diante das catástrofes que acontecem. Olha como a palavra de Deus é atual. Esta semana, eu acredito que a grande maioria de vocês acompanharam pelos noticiários a grande catástrofe que aconteceu onde? Em Moçambique, na África. Quantas pessoas morreram, quantos ficaram desabrigados por causa, daquela enchente. E agora, muitos católicos também dizem assim: padre, aquele povo tão pobre, tão sofrido, e agora Deus mandar aquela tragédia para eles, como se o culpado fosse Deus. E agora Jesus nos possibilita uma nova lente, para lermos estes acontecimentos de uma maneira diferente. Que as catástrofes que acontecem, é também uma chamada de atenção para nós. Se vós não vos converterdes, vós ireis morrer do mesmo jeito. Então aquilo que acontece, mesmo que seja distante de nós, lá na África, precisa ser uma chamada de atenção para nós, porque nós não sabemos se no Brasil pode também chegar uma catástrofe e nos pegar de surpresa. Mas se nós estamos no caminho do Senhor, não haverá catástrofe que terá o poder de nos separar do amor de Cristo. E é isso que São Paulo nos fala. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? A morte, a perseguição, a dor, a aflição, a catástrofe? Nada poderá nos separar do amor de Cristo, porque o amor de Cristo também acolhe aqueles que vivem com a sobra, com o resto do mundo, porque é o Senhor, o grande intercessor da dor e do sofrimento daquele povo que não tem ninguém que lute por eles. E este caminho é o caminho que o Evangelho está nos apontando. Então a palavra conversão significa mudança de caminho, volta, volver. E é isso que Jesus vai reforçar agora nos próximos versículos. Voltemos ao texto, no versículo 5 e no versículo 6. Olha o que está escrito lá. Leiamos juntos esses dois versículos. Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Mais uma vez, Jesus nos convida à conversão. A palavra conversão vem do grego, da palavra metanoia, como eu acabei de dizer, que significa voltar. E este caminho de volta não é um caminho somente exterior, como nós podemos andar daqui para lá ou de lá para cá.
Mas este caminho de volta se torna um caminho interior, que já fomos exortados na primeira leitura da quarta-feira de cinzas, o profeta Joel nos dizendo: não rasgai as vossas vestes, mas rasgai os vossos corações e voltai para o Senhor. Então, o processo de conversão nos possibilita alcançarmos a meta a partir do momento que eu abro os meus ouvidos para acolher a palavra que tem o poder de me instruir, que tem o poder de me ensinar. E aí eu quero retomar a pregação do domingo passado, quando eu dizia a vocês da nossa cultura do foninho, da nossa cultura do barulho, da nossa cultura do tuk-tuk, que não nos permite mais ouvir a voz de Jesus dizendo: se vós não vos converterdes, vós morrereis do mesmo jeito. E por não ouvirmos a alerta e o convite do Senhor, vamos permanecendo no caminho do erro, no caminho do pecado, no caminho da escravidão, no caminho da escuridão, e isso não nos possibilita ter a vida plena, a vida verdadeira que o Senhor quer nos oferecer. E aí você poderia perguntar: padre, mas por que isso não acontece? Porque nós queremos muito mais aquilo que se tornou tentação de Satanás para Jesus, no primeiro domingo da quaresma, do que o caminho de Jesus. Vamos voltar ao evangelho do primeiro domingo da quaresma. Jesus foi levado ao deserto, e lá ele foi tentado pelo diabo, 3 tentações. A segunda tentação, o demônio levou Jesus para a parte mais alta, e falou: se você se prostrar e me adorar, todos estes reinos vão pertencer a ti. E naquele momento Jesus não cedeu à tentação do diabo. Por quê? Porque Jesus sabia que aquilo era mentira. E o diabo levou Jesus para o ponto mais alto, porque quanto mais alto ele estivesse, maior seria o tombo. Agora volte na última frase da segunda leitura e olha o que a palavra de Deus nos falou no versículo 12 da segunda leitura. Vamos ler juntos? Portanto, quem julga, força, igreja. Quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Vamos repetir? Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Porque quanto mais alto a tentação do poder, do dinheiro, da ganância, do acúmulo de bens te leva, na hora que o gabiru dá o empurrãozinho, prepare para o tombo. E hoje a palavra nos ensina: quem está de pé, tome cuidado para não cair. Porque o nosso orgulho é tão grande que nós achamos que nós nunca vamos cair. A nossa autossuficiência de achar que eu me basto, que eu não preciso dos outros, que eu não preciso mais de Deus, que eu não preciso mais vir à igreja, que eu não preciso mais rezar, e de vez em quando eu falo com ele lá e já está tudo resolvido, vai nos colocando para cima, para cima, para cima. Para quê? Para o empurrão. Quem aqui já passou pela experiência de cair alguma vez na vida? Escorregar e cair. Tem alguém? Levante a mão só para saber se é só ele. A grande maioria. Depois que a gente leva o tombo, a gente fica rindo e fala: ai, que bom que eu caí. Não. Gente, a sensação do tombo é muito desconcertante, não é? Às vezes a gente nem gosta de contar para os outros que caiu. Outros já não gostam nem de ser visto, né, diante do tombo. Por quê? Porque é uma realidade muito desagradável. E dependendo do tombo que você leva, a consequência dele
pode ser para toda a sua vida, não é? Se o tombo é muito violento, você pode quebrar uma perna e nunca mais voltar a andar como você andava antes, porque teve que colocar pino, teve que fazer cirurgia, teve que fazer enxerto. Então pode ser que você volte a andar, mas pode ser que não consiga mais andar como você andava antes, e você vai ficar com aquelas sequelas, com aquelas consequências. E por que o padre está dando esse exemplo que é muito comum a todos nós? Porque a palavra de Deus está nos exortando para um risco muito maior, que não é aquele tombo que eu levo ali, atravessando a rua, mas é aquele tombo da vida, é aquela queda diante das minhas escolhas erradas, é aquele vacilo que me leva a ficar no chão, diante de uma escolha que não vai fazer bem para mim, e nem para as pessoas que estão à minha volta. E a primeira pessoa a sofrer a consequência da sua escolha é você que escolhe. Pode ser que a sua escolha errada prejudique os outros, mas o primeiro a ser prejudicado é você. Portanto, hoje a palavra te diz: se vós não vos converterdes, vai morrer do mesmo jeito. E quem está de pé, toma cuidado para não cair. Vira para quem está do seu lado e diga: meu irmão, minha irmã, quem está de pé, tome cuidado para não cair. Agora, isso, anunciar a palavra com força. Agora vamos para a segunda parte do Evangelho. Jesus nos conta uma parábola. Voltemos ao texto, versículo 6. Olha o que está escrito, vamos ler juntos? E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Paremos aqui. Eu já expliquei isso em outras pregações, mas eu vou voltar rapidamente, para que vocês entendam o que é uma parábola. A parábola era um recurso de linguagem que Jesus utilizava para atrair a atenção dos seus ouvintes. Logo, ela continha elementos do cotidiano do povo. Os ouvintes eram capturados por estes elementos e ficavam curiosos para saber como seria o final da história. E na maioria das vezes, os ouvintes não se entendiam estando naquela história, naquela parábola, achando que a historinha falava de outras realidades ou de outras pessoas, mas não falavam deles e nem para eles. E aí Jesus utiliza hoje esse recurso de contar uma parábola. E esta parábola nos falou de uma figueira. Então, na época de Jesus, quais eram os dois frutos mais conhecidos em todo Israel? A uva e o figo. Por isso que numa vinha, plantação de uva, havia uma figueira, um pé de figo. Aconteceu que o dono da vinha veio para buscar os frutos. Porque qual é a finalidade da figueira, gente? Produzir figo, não é? E em Israel, devido ao clima, muitas figueiras cresciam e chegavam até assim a 12 metros de altura. Se tornava uma árvore muito frondosa. E o figo era muito consumido lá. E aí chegou o dono da vinha, aonde tinha a figueira, e foi buscar os frutos e nada encontrou. Padre, por que Jesus utiliza o elemento da figueira? Primeiro, porque era conhecido ao povo. E segundo, porque tinha um significado teológico. Se vocês lerem os profetas, principalmente o profeta Isaías, vocês vão encontrar que o povo de Deus era assemelhado à figueira.
Então o profeta utilizava a figura da figueira para falar de quem? Do povo de Deus, do povo de Israel. E agora Jesus está falando do que, minha gente? De uma figueira. Mas Jesus não estava falando só da árvore, mas Jesus utilizava a metáfora da árvore para falar de quem? Do povo de Israel. E hoje Jesus utiliza esta mesma linguagem, esta mesma parábola para falar de quem? De cada um de nós que estamos aqui. Bom, como o dono chegou, não encontrou o fruto que a árvore deveria produzir, olha o que vai acontecer agora. Vamos para o versículo 7. Olha o que vai dizer o versículo 7. Leiamos juntos. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? A partir do momento que o dono da terra, o dono da vinha, viu que a sua figueira não estava cumprindo a sua finalidade última, que era produzir frutos, qual foi o comando que ele deu? Corta e lança ao fogo. Porque ela está inutilizando a terra, ela não está produzindo fruto, e aonde ela está plantada, poderia estar plantada ou outro pé de figueira, ou outras parreiras para produzir uva. E por que agora Jesus traz esses elementos na parábola? Porque de acordo com a teologia da retribuição, aquilo que não produz fruto precisa ser cortado e jogado fora. Aquele que recebe um castigo, recebeu porque estava cometendo alguma coisa de errado. Porém, Jesus agora traz uma nova teologia que contrapõe esta teologia da retribuição. Vamos ver agora qual é a teologia que Jesus ensina? Olha lá o próximo versículo, o versículo 8, que é a chave de leitura para compreendermos o Evangelho. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Entrou agora um intercessor da figueira, não é? Porque 3 anos simbolizava o tempo da missão de Jesus. Jesus batizou com 30 anos e morreu com 33. E a figueira, que era o povo de Israel, não estava produzindo frutos. Então, de acordo com a teologia da retribuição, deveriam ser cortados, eliminados. Agora aparece um intercessor na figura do camponês, na figura do agricultor. E quem representa esta figura? Jesus. Porque diante do nosso pecado, da nossa sequidão, de uma vida sem frutos, quem vai interceder junto a nós, ao divino Pai eterno, pedindo mais uma oportunidade? Jesus. Só que hoje nós queremos oportunidades de todos, para arrumar um emprego, para ingressar na universidade, para conquistar alguma coisa na vida, mas não temos a capacidade de pedir a intercessão e a ajuda de Jesus, porque o nosso egoísmo, a nossa autossuficiência e a nossa prepotência não nos permite. Mas hoje Jesus está pegando firme conosco, porque não dá mais para continuar deste jeito. E é interessante a pedagogia que a palavra nos propõe. Ele vai cavar, ele vai colocar adubo,
para que ela produza frutos. Quem aqui já trabalhou na roça, sabe dos instrumentos que você precisa para cavar a terra. Você precisa de uma enxada, você precisa de um enxadão, não é? Dependendo se a terra for muito dura, você precisa daquele negócio que eu não sei o nome, que tem a ponta assim, você vai batendo até a terra ficar fofa, não é assim? Para que depois se coloque o adubo. Então, se Jesus está na figura deste agricultor que cuida, que ainda pede mais uma oportunidade, olha a disposição aqui do altar. Vou até descer. Aqui nós temos o ambão da palavra, à esquerda. Ao centro nós temos o altar. E à direita nós temos o quê? A cruz. Aqui está a pedagogia do cuidado de Jesus para conosco. A palavra que é a enxada, a palavra que é a picareta, dependendo do tipo de terra, porque se for muito dura, e é esta palavra que vai cavucando, que vai mexendo, para que nós entremos numa pedagogia de intimidade com o Senhor, que não é das coisas de fora, mas que são das coisas de dentro. Mas se o foninho de ouvido estiver tampando o seu ouvido, não basta o Senhor falar, porque a palavra não terá o poder de te cavucar, de te cutucar, de fazer a cova precisa. Para quê? Para que Jesus coloque o adubo. Então, além da palavra que faz o buraco, que cutuca, que provoca, que mexe, que cava, vem a Eucaristia, o corpo e sangue de Cristo, que se torna o adubo que rega, que enxerta e que faz com que a nossa vida, diante da secura da cruz, possa produzir muitos frutos. Nossa! Que maravilha! Possibilitar ao Senhor este trabalho. E eu dizia hoje na missa de manhã, quantas pessoas às vezes chegam e falam: padre, eu trabalho tanto, padre, eu me dou tanto, padre, a minha vida é tão corrido, mas eu olho para trás e parece que tudo que eu fiz não produziu nenhum tipo de fruto. Aí eu gosto de pegar este evangelho e meditar com a pessoa, falando: olha, o seu suor só produzirá frutos a partir do momento que você deixar a palavra fazer ali, ó, aquele buraquinho necessário, trabalhar a terra dura do seu coração. Você só produzirá frutos a partir do momento que você deixar com que o adubo de Deus, o corpo e o sangue dele, caiam no seu coração, caiam na sua vida. E tudo isso é um ato de generosidade, de entrega e de doação, que Jesus fez por amor a nós, entregando a sua vida na cruz, para que nós voltássemos à vida, para que nós produzíssemos frutos, alcançando a nossa finalidade última, que é a vida eterna. O preço que Jesus pagou foi muito alto, foi o seu sangue derramado na cruz. E parece que a gente não entende, ou às vezes até entende, mas não permite com que a palavra nos forme, nos oriente. Na quarta-feira de cinzas, quando as cinzas foram impostas sobre a nossa cabeça, nós ouvimos dizer: convertei-vos e crede no Evangelho. Então, o que isso significa? Que o movimento de conversão, que é uma mudança de atitude, parte da mudança de mentalidade, que é consequência de quem ouve a palavra, de quem adere a nível da vontade à palavra,
e que consequentemente isso vai ser desdobrada através da sua atitude. E aí tem muita gente orgulhosa que diz assim: ah, padre, quando eu converti. Está errado. Quando começou o seu processo de conversão, porque a conversão dura a vida toda. Porque em algumas áreas nós melhoramos, mas às vezes em outras nós pioramos, e o caminho se faz como? Caminhando. Mas não é o caminho que a gente faz sozinho, mas é um caminho que a gente faz segurado na mão de Jesus, porque é Ele que vai cavucar, é Ele que vai fazer o buraco, é Ele que vai colocar o adubo, é Ele que vai derramar a água do Espírito, e é Ele que vai ter a alegria junto de cada um de nós, de vermos os frutos. Quem aqui já trabalhou na roça com agricultura sabe que a maior alegria do agricultor é colher os frutos, não é assim? Se planta lá o milho, a alegria maior é fazer a pamonha do milho, não é? No dia que colhe o milho, e assim sucessivamente. Então esta parábola, esta metáfora é para a vida, porque o nosso Deus já não é mais o Deus da teologia, da retribuição, não é mais o Deus da meritocracia que me dá a sentença de acordo com a minha atitude, mas o nosso Deus é um Deus bondoso e compassivo. Olha aí qual foi o refrão do Salmo que nós cantamos agora há pouco. Pode colar aí no seu folheto. Qual foi o refrão do Salmo? O Senhor, bondoso e compassivo, não é um Deus justiceiro, não é um Deus vingativo, mas é um Deus bom e compassivo. Se vocês pularem para o versículo 8, 5 atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Indulgente, favorável, paciente, bondoso e compassivo. Agora olha o versículo 11. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. O céu é infinito, é impossível contar a quantidade de nuvens e o tamanho do céu. E agora Deus está te dando uma declaração de amor, que o tamanho do céu é semelhante ao tamanho do amor que Ele tem por você, a partir do momento que você crê nessa palavra, que você abre as portas do seu coração, que você permite com que a mão de Jesus te segure, e que você se torne uma pessoa temente a Deus. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Mas você vai só desfrutar desta graça, deste amor, a partir do momento que você temer a Deus. E temer não é ter medo, mas temer significa se abrir, crer, possibilitar a ação de Deus em você, para que você saia de uma vida seca, de uma vida sem frutos, de uma vida sem sentido, para que você se torne uma árvore robusta, com grandes galhos e galhos verdes, que vão florir e que vão produzir frutos. Esta é a meta do cristão que crê. Então não dá mais para viver nessa vida cômoda, não dá mais para ficar com os ouvidos fechados, fazendo com que lá fora tudo o que depende de mim seja na picaretagem, seja na malandragem, seja no desejo de conquistar algo ao meu favor em cima da cabeça do outro, porque é isso que o nosso mundo ensina. E hoje nós precisamos permitir com que esta palavra haja em nós, porque quem está de pé segura para não cair. E é interessante, porque quem está segurado na mão de uma outra pessoa, corre menos risco de cair. Vocês já olharam, por exemplo, os idosos? Muitas vezes eles já estão debilitados, não é? Porque o corpo está fraco. Mas se eles tomam a decisão de segurar na mão de alguém, o risco de cair é menor, porque se ele estiver sozinho, o risco de cair é maior. E sabe por que você leva tanto tombo na sua vida?
porque você decidiu caminhar sozinho, sem segurar na mão de Jesus. E hoje nós precisamos ter essa atitude de fé, de abrir as nossas mãos para as mãos dele, aberta para nós no alto da cruz, e falar: Senhor, segura na minha mão. Você tem duas mãos? Tem, não tem? Então olha para elas aí agora. Deixe o seu folheto de lado. Abre suas mãos agora. E faça o seu exame de consciência. O que essas mãos já fizeram? Olha, não tenha medo não. Quais foram as suas ações através das suas mãos? O que mais te cutucou nessa pregação de hoje, nesse evangelho de hoje? E é a voz de Jesus te dizendo: se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Então peça para Jesus agora nessa noite, dizendo assim: Senhor, segura na minha mão, quando vier aquelas propostas que querem me levar para o erro. Senhor, santifique a minha mão, quando ela quiser pegar o que não é meu. Senhor, segura na minha mão quando eu estou fraco e corro o risco de cair e de me machucar e de ferir a minha vida e a minha história. Jesus, purifica a minha mão diante das sujeiras que ela já tocou, porque hoje eu creio no teu poder, porque hoje eu creio na tua palavra. Então agora você vai pegar suas mãos e vai colocar no seu coração, e vai fechar os seus olhos dizendo: Senhor, nesta noite eu abro as portas do meu coração para ti. Eu quero que a tua palavra seja esta enxada, este machado, que vai cavar a dureza desta terra, Jesus. E apresenta para Jesus agora qual é a terra dura do seu coração. Fala: Senhor, cava. Senhor, dai-me a graça da profundidade interior. Quantas vezes, Jesus, eu vivo só na superficialidade e já não tenho mais intimidade de oração contigo, já não tenho mais intimidade com as pessoas, porque eu vivo só na superfície. Vem, Senhor, com o teu sangue e o teu corpo, que vão se tornar os adubos, para que a terra da minha vida, Jesus, se torne uma terra fértil, e eu produza muitos frutos, e estes frutos sejam frutos de vida eterna. Peça, porque todo aquele que pede, alcança, todo aquele que bate vos será aberto, e todo aquele que procura encontra. Não queira sair desta igreja como você entrou. Creia neste caminho que Jesus te propõe hoje, caminho de conversão, caminho de mudança de vida. Eu abro as portas do meu coração e te dou o livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Cante isso: eu abro as portas. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre te acesso. dou livre acesso. Mais uma vez, eu abro as portas. Cante. Eu abro as portas do meu coração, Te dou livre te acesso. dou livre acesso, Senhor. Permita nesta noite Jesus entrar no seu Eu coração. abro as portas do meu coração, te dou livre acesso.
pois com teu braço forte, pois com teu braço forte realizas prodígios, realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. do chão. Cante essa certeza da sua vida, essa certeza de fé, com o teu braço Pois forte. com teu braço forte Realizas prodígios, realizas prodígios, com teu braço forte, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. A criança, quando está dando birra, por mais que o pai e a mãe tente segurar na mão dela, ela não permite, porque a birra, a raiva é mais forte dentro dela. E pode ser que você já viveu vários anos da sua vida como uma criança birrenta, que por várias vezes o Senhor estendeu o seu braço forte para você, para te segurar, para te reerguer, mas você escondeu a sua mão, porque você achava que você não precisava desta mão. E hoje, quando você olha para os seus joelhos, todos com marcas de quedas e de feridas, dos tombos que você levou na vida, você percebe que não foi bom caminhar sem Jesus. E hoje Ele te trouxe aqui para que você se renda ao poder da palavra dEle, para que você se abra a este caminho de conversão, para que você permita que Ele cave a terra do seu coração e coloque o adubo do corpo e do sangue dEle, e a cada dia você produza muitos frutos, porque você está segurando nesta mão que tem um braço forte, e esta mão é de Jesus, e este braço é do divino Pai Eterno. Então nós vamos cantar a última vez esta canção com toda a força do nosso coração, pedindo com que esta letra que nós estamos cantando seja a nossa profissão de fé e a nossa adesão ao poder desta palavra que nós acabamos de escutar através do Evangelho. Eu abro as portas do meu coração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. pois com teu braço forte, Pois com teu braço forte realizas prodígios, realizas prodígio, com teu braço forte,
do chão.